Domingo, 18 de maio. O Fantástico começa mostrando a operação de guerra que foi montada para combater a gripe aviária no Rio Grande do Sul. E como os americanos estão enfrentando esse vírus que já matou 170 milhões de aves em 3 anos só nos Estados Unidos. Sexta-feira, caixas com ovos e outras embalagens são destruídas em uma granja na zona rural de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui foi identificado o primeiro caso da gripe aviária H5N1 em uma granja comercial no Brasil. Havia 17 mil aves no local. Quase todas morreram por causa do vírus. E as aves que ainda estavam vivas foram sacrificadas. O local não criava frangos para consumo. Produzia ovos fertilizados que também não eram destinados ao consumo, mas vendidos para gerar aves em outras granjas. O destino dos ovos que saíram daqui nos últimos dias já foi rastreado. Eles também serão destruídos para evitar a contaminação. O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou emergência zoossanitária no município. Barreiras sanitárias foram montadas numa distância de até 10 quilômetros do foco de contaminação. Todo carro que passar por aqui vai ter que passar por um processo de desinfecção. Essas barreiras vão funcionar 24 horas. É feita uma desinfecção completa no rodado e na estrutura do veículo com um desinfetante específico para, caso tenha a presença do vírus nesse veículo, ele conseguir eliminá-lo. Outra frente de contenção do vírus mira 540 propriedades rurais de Montenegro. Todas elas vão ser inspecionadas por equipes do Serviço Veterinário Oficial. A intuição disso é verificar se nenhuma outra ave na região apresenta sinais compatíveis com a doença da influenza aviária. A produção de aves é motivo de orgulho na cidade. O ano passado nós produzimos em torno de 1.900.000 aves aqui no município, só de produção de aves. O ano passado gerou 65 milhões de reais. Os moradores não escondem a preocupação. Não se preocupa tanto a parte de produção agrícola, dos criadores de aves, das granjas, como também os que trabalham no abatedouro, no frigorífico. O prefeito já declarou nas redes sociais que não está afetando a carne, que não afeta o ovo. Então as pessoas deram uma amenizada, sim, mas foi um pânico geral quando deu a notícia. A localidade já está isolada, os frangos já foram enterrados, já não existe mais o frango que tinha a doença, então a gente espera que tenha ficado localizado ali, que esse monitoramento que agora o Estado está fazendo seja positivo. Os Estados Unidos também estão lutando contra a gripe aviária, e já faz um tempo. Desde janeiro de 2022, a gripe aviária atingiu quase 170 milhões de aves nos Estados Unidos. A gripe é provocada por uma variante do vírus influenza, H5N1, hospedada em aves, mas que pode infectar mamíferos. O vírus é altamente letal para os animais. Não há evidências de que humanos possam contrair a gripe ao consumir ovos ou carne de aves infectadas. O risco de transmissão para pessoas é muito baixo. É mais comum entre profissionais que têm contato direto com animais doentes. Desde abril de 2024, os Estados Unidos registraram 70 casos em humanos. No início deste ano, um idoso com comorbidades morreu. A transmissão de pessoa para pessoa ainda não foi identificada. A professora de epidemiologia da Universidade Johns Hopkins diz que não há com o que se preocupar por enquanto, mas reforça a importância da adoção de medidas sanitárias eficazes, porque o vírus da gripe aviária pode sofrer mutações. A transmissão entre humanos já seria motivo para chegar a um nível de preocupação mais alto. Os Estados Unidos já investiram $1 bilhão para controlar a gripe aviária, que ainda atingiu bovinos. Uma variante mais rara afetou rebanhos de vacas leiteiras. O problema persiste em 17 dos 50 estados americanos, de acordo com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças. Este especialista em padrões de segurança e saúde na agricultura e pecuária diz que o governo demorou a agir.
Houve impedimento de comunicação dos cientistas entre si, sem a tomada de medidas que pudessem conter o surto precocemente. Parte da razão pela qual o surto continuou a se espalhar nos Estados Unidos é porque estamos enviando vacas doentes de um estado para outro, que estão infectando novos rebanhos. No ano passado, a FDA, órgão americano de vigilância sanitária, chegou a encontrar fragmentos do vírus em 1 de cada 5 amostras de leite cru vendidas no país e recomendou que os consumidores comprassem apenas leite pasteurizado. Outro efeito da doença, a escassez na oferta de ovos de galinha, com a consequente disparada do preço. O Brasil foi um dos países que exportaram ovos quando a gripe aviária estava numa situação mais crítica. O especialista diz que ele e muitos outros defendem que o governo dos Estados Unidos implemente uma exigência de vacinas para a avicultura. Isso não aconteceu porque a indústria de frangos não quer perder o acesso aos mercados de exportação. Virologistas da Universidade Johns Hopkins concordam. Não é uma vacina normalmente administrada. Alguns países preferem não importar carne vacinada, porque há o receio de não conseguirem diferenciar se a carne foi imunizada ou se houve infecção. Então existem maneiras de vacinar aves, e certamente nos Estados Unidos essa discussão voltou à tona. As estratégias de vacinação que são eficazes devem ser consideradas. E as implicações comerciais e políticas desatualizadas precisam ser revisadas. Apesar das consequências em todo o país, o número de casos vem caindo. Passou de 12 milhões e 600 mil em fevereiro para 1 milhão em abril. Só porque está quieto não significa que devemos baixar a guarda. E como será que andam as pesquisas sobre gripe aviária no Brasil? Em Campinas, no interior de São Paulo, está o Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário, referência na América Latina na identificação de contaminações. O Fantástico vai entrar com exclusividade no Laboratório Federal, que identificou os casos de gripe aviária na granja comercial do Rio Grande do Sul. Ele tem o nível de segurança 3+, que atualmente é o mais alto do país. Trabalha com doenças contagiosas e com grande risco de letalidade. Aqui, as unidades têm controle de acesso, com senha, e a gente vai se paramentar para poder conhecer o local. É a primeira vez que uma equipe de televisão entra nesse laboratório federal. O LFDA existe desde 1979. Tem 9 laboratórios em Campinas para atender aos programas de monitoramento do Ministério da Agricultura. Fazemos algumas análises, como as análises de vacinas, análise de alimentos, bebidas, entre outras. As amostras de frango chegaram do Sul no dia 15 deste mês em caixas de isopor como essa, para manter a temperatura em até 8 graus. Os procedimentos seguem o protocolo internacional da Organização Mundial de Saúde Animal. Lembra dos exames de Covid, onde o material era colhido pelo suave? As amostras de frango que chegaram também foram retiradas dessa maneira, com material da traqueia e da cloaca. Órgãos do sistema digestivo, respiratório e nervoso também são retirados para análise. Então esses órgãos eles precisam ser triturados, centrifugados e também é misturado com o que a gente chama de tampão de Lise, que vai inativar esse vírus. Os pesquisadores destroem o vírus para liberar o material genético e fazer o estudo. O resultado sai em 24 horas, mas a maior parte do trabalho não podemos filmar. Essa é a entrada da sala do laboratório que tem o maior risco biológico. Lá dentro estão as amostras originais que vieram da granja no Rio Grande do Sul. E elas ainda têm o vírus influenza. Por isso, daqui para frente a gente não pode passar por uma questão de segurança. Esse mesmo laboratório descobriu a gripe aviária em 2023 em aves silvestres. Agora as pesquisas aqui podem ajudar a desvendar como ocorreu a transmissão no Rio Grande do Sul. É a pergunta de R$1 milhão. A resposta pode estar nas 90 aves aquáticas que morreram de gripe aviária no zoológico de Sapucaia do Sul, a apenas 53 quilômetros de Montenegro. Outro laboratório está investigando se foi exatamente o mesmo vírus.
E o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas também está averiguando uma suspeita de gripe aviária em galinhas de uma granja comercial em Aguiarnópolis, no norte de Tocantins. O resultado da análise deve sair nesta segunda-feira. Enquanto isso, o número de países que suspenderam a importação do frango brasileiro continua aumentando. Hoje, a Coreia do Sul entrou na lista. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, espera que a situação se normalize em menos de um mês. A gente acredita que com 28 dias será dizimado o foco, tanto em Montenegro, e não deixar isso passar para nenhuma outra região brasileira. A gente consegue, então, bloquear e já voltar a declarar, depois disso, o Brasil livre de gripe aviária. O ministro também reiterou que a gripe aviária não traz riscos para a saúde humana. Todos os trabalhadores, tratadores que trabalharam com esses animais já estão em isolamento, monitorados, para que não ocorra nenhum risco à saúde desses trabalhadores. Fora isso, a população em geral não tem risco nenhum, fiquem tranquilos e pode continuar trabalhando, levando sua vida normal e consumindo carne de frango e ovos.